Querido, o que é provação para você? Você tem passado provações? Que tipo de provações são estas? Estas provações, será que elas podem vir de Deus? Será que Deus está querendo ensinar algo para você e para mim com as provações? Todos nós temos nossas lutas, todos. Você pode imaginar que existam milhares e milhares de pessoas me assistindo ou me ouvindo nesse momento. Cada uma delas sabe a alegria e a tristeza de ser quem são. Qual é a sua provação? Como você tem lidado com essas provações? Você já parou para imaginar que Deus tem um objetivo na minha vida e na sua também? O objetivo de Deus é nos levar para o céu. Porque lá, todos os nossos pedidos estarão reunidos e atendidos num único momento. Você não quer mais chorar? Lá não haverá lágrimas. Você não quer mais depressão? Lá não haverá doenças. Você quer ser feliz? No céu, todos seremos plenamente felizes. Você não quer mais ninguém doente. Você não quer mais se preocupar. Você não quer mais viver inseguro. Você não quer mais viver preocupado. Você quer ter paz. O céu é a solução para todos os problemas e mazelas da humanidade. Todos. Essa solução existe, é real e será tangível para você e para mim. O objetivo de Deus é nos atender aqui, quando Ele voltar. Quando Ele voltar a essa terra, Ele irá solucionar todos os problemas da raça humana. Ou seja, Deus precisa trabalhar o nosso caráter para irmos para o céu. E felizmente ou infelizmente, na realidade do mundo de pecado, a dor, a provação, aperfeiçoa o nosso caráter. O caráter é a única coisa que você irá levar dessa terra para o céu. A única coisa. Agora, como é o seu caráter? Como está o desenvolvimento do seu caráter? Você está se tornando uma pessoa mais íntegra? E a palavra íntegra, né, vem de inteiro, completo, pleno. Você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito de Deus? Você tem se desenvolvido espiritualmente ou não? Deus quer trabalhar o seu caráter. É isso que Deus quer fazer. Eu quero que você não se magoe com o que eu vou falar agora. Mas Deus não está preocupado com a sua casa. Deus não está preocupado com o seu carro. Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Deus não está preocupado com a qualidade dos alimentos que está dentro da sua geladeira. Ele se preocupa com isso se esses elementos forem ajudar você no seu caráter ou se eles estão prejudicando o seu caráter. Porque o foco de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Há uma música que durante muitos anos nós cantamos na igreja. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Esse é o seu objetivo de vida? É isso que você almeja? Ser mais semelhante a Jesus? Porque se esse é o nosso objetivo de vida, tenha certeza, Deus irá cumprir isso na minha existência e na sua também. Deus fará isso. Pode ter certeza. E as provações são instrumentos de Deus para aperfeiçoar a nossa existência. Por que a gente luta tanto, então, contra as provações? É claro, porque no momento da provação causa dor. Mas a dor é um indicativo. A dor é um indicativo de que alguma coisa não está bem comigo. A dor é um indicativo de que eu estou passando por um processo de melhora. Ou a dor pode simbolizar um momento de fim, de término de coisas ruins, por exemplo. Bom, vamos ler e ver o que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho do livro do Apocalipse, 1 Pedro, nós encontramos algo importante para todos nós. 1 Pedro 4, verso 12 e verso 13, que diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós,
para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha que texto difícil. A mensagem bíblica está dizendo para você e para mim que nós não devemos estranhar a prova, mas devemos nos alegrar por sermos participantes dos sofrimentos, das aflições de Cristo. Eu e você deveríamos nos alegrar quando somos perseguidos, quando somos injustiçados, quando tentam infligir sofrimento sobre nós. Nós deveríamos sentir alegria dizendo assim: por que Deus me fez digno de viver a perseguição como um dia Cristo foi perseguido? Que privilégio é esse? Agora, a mente carnal jamais irá compreender isso. A mente que está focada no eu jamais irá compreender esse verso. Porque nós estamos apaixonados por nós mesmos. Nós queremos o bem para nós o tempo inteiro. Nós queremos que o mundo gire ao nosso redor e que eu só tenha uma vida de alegria, de felicidade, de prosperidade. E por que alguns têm e outros não têm? Porque para alguns uma vida serena é estímulo, é combustível para o aperfeiçoamento do caráter. Mas para outros, se Deus desse essa vida de prosperidade, de riqueza, de plenitude, aquilo seria destrutivo. Agora, que privilégio os mártires tiveram? Veja, nenhum mártir gostou de ser mártir, mas foi um privilégio. Deus deu forças a eles, para eles terem integridade até o momento da sua morte. Deus espera que eu e você não venhamos a estranhar. Querido, se você está andando nos caminhos de Deus, é óbvio que vão perseguir você. Se você está fazendo a vontade de Deus, é óbvio que vai ter resistência contra você. Se você está fazendo o certo, é óbvio que pressões virão. Não ia ser estranho você fazendo o certo, o correto, e aí tudo bem, sem oposição. Que grande conflito é esse? Querido, nós temos um inimigo. A Bíblia diz que ele é um leão rugindo, tentando tragar quem ele puder. Esse leão, Satanás, quer destruir você, quer destruir a sua vida. E é óbvio, se ele está vendo alguém fiel a Deus, dedicado às coisas de Deus, a ira dele é gigante e as provações virão. E não serão pequenas, serão intensas. Provação leve a gente tira de letra. Agora, provação para valer, aí, querido, aí mexe com a nossa estrutura. Mas o texto que nós lemos diz que nós deveríamos ser o quê? Agradecidos a Deus, nos alegrar porque fomos chamados para sofrermos, reservando as devidas proporções, como Cristo também sofreu. Bom, vamos para outro texto ainda em Pedro. 1 Pedro 1,7. Veja o que diz aqui, 1 Pedro 1,7. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essas provações são uma prova de fé, mais precioso do que o ouro. As provações medem quem somos. Existem pessoas que escorregam na primeira casca de banana que aparece, já viu? O indivíduo é frágil demais. Ele é como um vaso muito delicado, encostou, rachou. Querido, eu e você precisamos ter tenacidade espiritual, resiliência, capacidade de sofrer. Sabe, eu tenho dito nos sermões, quando eu tenho viajado pelo Brasil, nós precisamos aprender a sofrer, porque todos sofremos, todos. Então, se é inevitável nesse mundo de pecado o sofrimento, a gente precisa aprender a lidar com ele.
O problema é que as pessoas não sabem nem sofrer. Elas não conseguem extrair coisas boas da dor, do sofrimento, da angústia, da provação. Depois da provação, a pessoa está pior do que era, está mais para baixo, mais humilhada, com um caráter pior, com um coração mais empedernido, mais duro. Outras pessoas, depois da provação, elas estão mais puras. Elas têm uma maturidade melhor, elas estão mais conscientes de quem são. É isso, amigo. Esse é o plano de Deus. A provação deve nos aperfeiçoar. Nós deveríamos extrair das provações valores mais relevantes do que o ouro puro. Interessante, né? A expressão que a Bíblia usa. Por isso, erga sua cabeça. Levante-se. Você vai ficar incrustado, sofrendo, depressivo, largado, por causa de outras pessoas que estão tentando aprisionar você, inspiradas, motivadas pelo inimigo das almas. Querido, no meio da prisão, José louvava a Deus. Na cova dos leões, você acha que Daniel não louvava o Senhor? Continuou confiando. Davi fugindo do seu filho Absalão. No entanto, a confiança em Deus permanecia. Jesus, sofrendo tudo o que sofreu, permaneceu firme no propósito de salvar a raça humana. Não desistiu. Jesus não desistiu, eu e você não precisamos, não podemos e não devemos desistir. Por isso, aprenda a lidar com as provações, aprenda a lidar com o sofrimento, porque será uma constante na sua vida, como é na minha, como é na vida de todos. Ora, o pessoal brinca assim, né? É melhor chorar dentro de uma Ferrari do que rir dentro de um Fusca. Já viu? O pessoal brincando. Às vezes a gente tem a impressão de que aqueles que têm mais dinheiro do que nós sofrem menos. Que bobeira, que ilusão. Querido, os maiores índices de suicídio estão nas classes altas. Desistência da vida, depressão, angústia. Sabe, o dinheiro, todos nós sabemos que ele não produz a paz interior necessária. Todos nós sabemos disso. Olhem as lutas das pessoas que têm muito dinheiro, como também as pessoas que têm muito pouco dinheiro também têm lutas, outras lutas, mas todos sofremos. Você acha que os intelectuais não sofrem? Ou que os ignorantes não sofrem? Todos sofremos. Brancos, negros, orientais, ocidentais, essa é uma realidade. Então, se isso é inevitável, então eu preciso lidar com isso. Como eu vou lidar com isso? Bom, vamos para a Bíblia. Romanos, agora o livro de Romanos, no capítulo 5. É sempre tão bom nós buscarmos na Bíblia as respostas para as indagações humanas. Romanos, no capítulo 5, verso 3 e verso 4. Veja o que a Bíblia diz. Romanos 5, 3 e 4. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha só, a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. 3 coisas, né? O que as provações, as privações, as tribulações, o que elas produzem? 3 coisas. Perseverança, experiência e esperança. Nós precisamos perseverar em oração, em fé, em entrega. Não vou desistir, vou permanecer firme, vou permanecer fiel. Sabe, eu me lembro de ter assistido um filme, não me lembro o nome do filme. Eu era um adolescente quando assisti esse filme. E era a fuga de 2 homens inocentes de um campo de concentração, lá no Vietnã. E eles estavam lutando para conseguir sair e fugir daquele campo de concentração. Eles conseguiram fugir e eles estavam, todo o filme se dá o processo de fuga deles, até que eles encontram um barco
E ali é o momento de profunda alegria deles, profunda alegria. E eles vão navegando, só que eles estão em um rio vicinal, né? Ele não é o rio principal. Eles precisavam pegar a grande veia do rio para então se libertar de vez. Só que num determinado momento, muitas plantas impediam o andar, o navegar do barquinho deles. E eles precisaram descer e como dava pé para eles ali naquele período, naquele espaço, eles iam tentando arrastar o barco. E sofriam e conseguiam avançar muito pouco. E quando eles entraram de novo no barco, o corpo inteiro cheio de sanguessugas, e eles foram tirando tudo aquilo, não podiam mais andar, não podiam mais entrar na água com medo das sanguessugas, e a vegetação que vinha debaixo da água e também por cima da água, e eles ali presos, aquela angústia, e eles tentando, eles desceram de novo na água e foram, até que não aguentavam mais, subiram arrancando as sanguessugas e chega uma hora que no final do filme eles desistem e o filme termina assim. Só que a câmera ela vai se deslocando de maneira aérea e você vai tendo a visão. Eles estavam assim a uns 200 metros de um rio maravilhoso, perfeitamente navegável. Mas os dois desistiram ali, a 200 metros da liberdade. Sabe o que eu sinto no meu coração? Existem milhares de pessoas morrendo na praia. Milhares de pessoas que faltam poucos metros para cruzar a linha de chegada e não cruzam, porque desistem. Querido, isso deve produzir perseverança, as tribulações, perseverança. Essa perseverança vai produzir o quê? Experiência. E a experiência, então, vai trazer para você esperança. Lógico, porque se eu passei por uma provação, uma tribulação forte, intensa, mas eu perseverei, aquilo me trouxe uma experiência, na próxima eu tenho esperança de que eu posso vencer. Porque se Deus me deu a vitória ali, Deus pode me dar a vitória aqui. Não foi isso o que Davi sentiu? Claro que foi. Olha, o mesmo Deus que me entregou o leão e o urso, vai me entregar também o gigante. É o mesmo Deus. Só temos que temer o futuro se nos esquecermos como Deus tem nos guiado no passado. Querido, nenhuma aprovação é maior do que o nosso Deus. Porque Ele conduz a nossa vida, Ele direciona os nossos passos. Por isso não há desculpas para a derrota, não há desculpas para a desistência. Eu e você podemos e devemos viver a vida da maneira correta, com vigor espiritual. Vamos ver o que Daniel tem a nos esclarecer sobre esse assunto. Livro de Daniel, no Antigo Testamento, no capítulo 11. Logo depois do livro de Ezequiel, nós já chegamos no livro de Daniel. Daniel no capítulo 11, verso 35. Veja o que a Bíblia fala a esse respeito. Daniel 11, 35 diz: alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será em tempo determinado. Olha só que interessante, pessoas que conhecem a palavra de Deus cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Aqui de maneira muito clara Daniel fala o propósito da provação. Muitos serão colocados à prova. E aí, é Deus ou dinheiro? É Deus ou sexo? É Deus ou a gula? Escolha, prova. A prova, o que é uma prova? Você estudou, né? Você está na escola, você estudou e agora tem uma avaliação. A prova é para ver se de fato você estudou corretamente, se você aprendeu, se você estudou toda a matéria, então tem uma avaliação, uma prova. Uma oportunidade do quê? O que é uma prova? É uma oportunidade de crescimento.
Às vezes a gente aprende mais na resolução da prova até mesmo do que no momento em que estava estudando. A prova, ela revela o quanto você sabe, o quanto você conhece, mas a provação revela quem você é. Essa é a ideia. A provação revela quem nós somos. E infelizmente, às vezes o espelho da provação nos mostra um Ivan que eu não queria ver. Eu queria um Ivan mais puro, mais íntegro, mais verdadeiro, mais semelhante a Jesus. E aí eu me olho no espelho e me entristeço. É a prova. Às vezes a gente, quando está estudando, pensa que sabe toda a matéria, que vai gabaritar, né, a prova, que vai tirar 10 em tudo. Quando você faz a prova, você vê assim, eu estava estudando nessa profundidade, mas eu deveria estar aqui, muito mais profundo. Às vezes, quando o mar está calmo, todo barco vai navegando bem, não é assim? Está tudo certo, está tudo tranquilo, mar azul, céu azul. Só que quando vem a tempestade, aí é que a gente descobre quem tem tenacidade, quem é o bom marujo, o bom capitão. Mar calmo, qualquer um navega. Na tranquilidade da vida é fácil ser cristão. Agora, ser cristão, quando o médico traz uma notícia ruim a respeito do seu filho, aí nós somos provados. Aí nós somos colocados dentro do fogo. Mas depois saímos purificados. Ser cristão, quando as boas notícias chegam, é fácil. Mas quando alguém que a gente ama morre, aí é outra história. Aí é um outro quadro. A provação revela quem nós somos. Quem é você? O que você tem feito com a sua vida? Você de fato é um cristão a toda prova? A prova de todas as coisas? A prova de tudo? Bom, deveríamos ser, ou deveríamos estar tendo comunhão com Deus para podermos ser aquilo que Deus sonha. Assim como Daniel. Olha, se você orar a outro Deus, você vai para a cova dos leões. Daniel poderia dizer assim, não, eu vou continuar orando a Deus, mas só vou fechar a janela. Daniel não fez assim. E se Daniel tivesse fechado a janela, ele não teria ido para a cova dos leões. E se ele não tivesse ido para a cova dos leões, ele não teria vivido uma das experiências mais profundas de proteção de Deus. Leões famintos agindo como gatinhos. Impressionante, impossível. Mas foi isso que aconteceu. Quando nós permanecermos firmes, quando nós temos essa resiliência dentro do coração, nós damos oportunidades para Deus demonstrar a sua proteção, o seu cuidado para com cada um de nós. Vamos lá, 2 Timóteo, agora no Novo Testamento, no capítulo 3, no verso 12. 2 Timóteo 3, 12. Veja o que a Bíblia diz. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quer um texto mais claro do que esse? Qualquer pessoa, qualquer um que escolha viver piamente diante de Deus sofrerá perseguições. Qualquer um. Por que você acha que você é diferente? Você acha que eu não tenho resistência nenhuma? Eu, Ivan. Você acha que eu não sou perseguido? Você acha que todas as pessoas me amam, que ninguém me critica, que todo mundo gosta de mim, que todo mundo gosta da minha família, dos meus filhos? É isso que você pensa? Que ilusão! Que ilusão! Querido, nós estamos atacando o inferno aqui no Novo Tempo. Nós estamos tirando pessoas do inferno e levando elas para o céu. Como que você acha?
Você acha que Satanás está feliz? Você acha que Satanás não virá com toda a sua ira contra nós? É claro que vem. E ele vem com poder. Só que nós temos ao nosso lado a onipotência de Deus. É por isso que a gente não pode se desapegar de Deus nem um segundo. Senão vem Satanás e nos destrói. Mão firme com a mão de Deus. E aí então, no meio da provação, no meio da angústia, Deus nos protege. Último texto. Tiago 1,12. O livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Suporte, aguente firme. O sermão de hoje, a mensagem de hoje, é para dar forças a você. Querido, nós somos irmãos. Você sofre e eu sofro. As provações vêm, as tribulações existem, as perseguições são reais. Problemas de todas as ordens, vindo de todas as direções, às vezes em um único momento, tentando nos destruir, tentando tirar o nosso chão. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que os amam. Você ama a Deus? Suporte a provação, suporte a angústia. Eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, porque eu vivo as realidades que você vive. Eu sou de carne e osso como você, eu também tenho as mesmas dores, lutas e angústias. Por isso eu entendo você. E melhor do que tudo isso, Jesus entende eu e você. Porque Ele também sofreu, Ele também padeceu, Ele também foi um homem de dores, de sofrimento, de angústia. Também foi traído, perseguido, humilhado, rejeitado, abandonado, tudo isso. Também o odiaram, também tentaram destruí-lo o tempo inteiro, até o ponto de matá-lo. Mas Jesus perseverou, Jesus foi até o fim. Bem-aventurado aquele que suporta a provação, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida. Querido, o seu lugar não é aqui, o seu mundo não é aqui. Deus foi preparar um novo céu, uma nova terra, uma nova pátria, lares, casas, para você e para mim. Aguente um pouco mais, é só mais um pouco de tempo. Esse mundo é tão mau e a maldade está se intensificando porque ele está chegando ao seu termo, ao seu fim. Resista, não desista por nada, resista agora. A provação irá passar, ela produz eterno peso de glória. A coroa da vida está reservada para você, para mim. Aguenta firme aí, eu vou aguentar aqui. E a gente vai junto para o céu. O Salatiel irá cantar agora. Enquanto ele cantar, querido, ore a Deus. Se for preciso, chore. Derrame-se diante do Senhor. Ele dará forças a você. E tenha certeza, a sua coroa está reservada. Sorriso e sua dor, pode também ouvir tua voz em pranto ou em louvor, quer seja pra agradecer ou pra pedir também. Ele pode ouvir você. Por que não contar?
alguém procura a Deus querendo conversar, a mais singela oração o Pai entenderá. E quando a dor no coração você não mais suportar, vai ser a hora em que Jesus virá suas dores sarar. Ele tudo vê, o seu sorriso e sua dor. Pode também ouvir tua voz em pranto ou em louvor, quer seja pra agradecer ou pra pedir também. Ele pode ouvir você, por que não contar? Deus ouve cada oração. Você jamais orou em vão. Deus ouve a oração. Tudo vê. Quer seja pra agradecer ou pra pedir também, Ele pode ouvir você, por que não contar? Ele pode ouvir você, por que não contar? Por que não falar? Se o nosso Deus tudo vê, você acha que a tua dor não é observada por Deus? Você acha que a sua angústia, o seu pesar é algo que você passa sozinho? Que Deus não está aí, perto de você? Você acha que Ele não chora junto com você? Você acha que Ele é um Deus indiferente? Que para Ele pouco importa? Importa porque você é filho, porque você é filha. Ele ama você. Ele vê a angústia da mãe pelos filhos. Ele vê a angústia da mulher pelo marido, pelo casamento que está acabando. Ele conhece o luto eterno de um pai que perdeu um filho. Ele entende, Ele conhece, Ele vê. Ele conhece o seu sorriso e a sua dor. Ele sabe quando você está bem, tentando ser feliz cada vez mais, ou quando você está mal, tentando disfarçar que está tudo bem. Ele conhece você. Ele viu você nascer. Quando você era apenas um bebê, Ele já conhecia a provação que você está passando hoje. Pense, antes, muito antes da sua mãe nascer, Ele já sabia, em tal século, eu vou trazer à existência esse filho, essa filha. Ele terá essas alegrias, essas felicidades.
mas haverá um dia onde ela vai estar profundamente atribulada, passando por provações difíceis, mas eu estarei com ela. Eu vou estar do lado dela. Eu não vou deixá-la passar sozinha. Não vou. A mensagem bíblica de hoje é que Jesus está aí, do seu lado, acompanhando com você essa provação. E o recado é simples: bem-aventurado aquele que suporta as provações, porque depois de ter passado a prova, receberá a coroa da vida eterna. Falta tão pouco tempo para a gente ser feliz. Falta tão pouco tempo para termos uma outra experiência de existência. Eu estou indo para o céu. É para lá que eu vou. E eu não vou sozinho. Eu vou levar minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Vou levar meu cunhado, minha cunhada. Vou levar. Pela graça de Cristo. Vamos juntos. Você também quer isso? Você quer vir junto com a gente? Querido, então confie em Deus. Mesmo em meio à dor, mesmo quando não há respostas, mesmo quando tudo está escuro e nada faz sentido, confie, entregue, porque Deus está aí, perto de você. Vamos orar ao Senhor agora. Querido Pai, nós te agradecemos porque no vale da sombra e da morte, nós não caminhamos sozinhos. O Senhor, se for preciso, nos pega no colo, nos leva nos ombros, mas caminha ao nosso lado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos orienta a vida. O Senhor nos dá forças para passarmos as provações e aperfeiçoarmos o nosso caráter. Salve-nos, Senhor, para a tua honra e glória e para a nossa felicidade eternal. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.